De volta, já que convém assim. Agora o nosso tema é sobre refluxo nos babies. Pois é, não é à toa que aquele famoso, paninho de boca é um item fundamental em todo enxoval de bebê. O refluxo gastroesofágico é bastante comum na infância, principalmente durante o primeiro ano de vida. Mas será que tem como prevenir ou será até mesmo que tem como diminuir esse refluxo? A gastropediatra Renata Lessa está aqui para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Quase que não saía, viu? Mas saiu. Bom dia. Bom dia, Mara. Obrigada. Primeiro quero agradecer o convite. Vou falar de um tema tão frequente no meu consultório, assim, nos pediatras também, principalmente na gente, da gastropediatria. Eu acho que as mamães devem ficar loucas, mas calma, a gente vai te ajudar agora, nesse momento. Vamos começar explicando o que é o refluxo logo? Bom, a gente primeiro tem que diferenciar três coisas principais, certo? O refluxo gastroesofágico, a regurgitação infantil ou o refluxo fisiológico e a doença do refluxo, certo? Então, o refluxo gastroesofágico é quando o conteúdo volta do estômago para o esôfago, certo? Quando esse conteúdo é exteriorizado, chamadas golfadas, que a gente chama de regurgitação infantil ou refluxo fisiológico. E quando essa regurgitação ou não causa complicações, a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Certo. Por que é tão comum nos bebês? Pronto. Nos bebês, geralmente pode acontecer nas primeiras 3 semanas de vida e durar até os 4, 5 meses, que é o tempo que o trato gastrointestinal do bebê é muito imaturo ainda. Além disso, são os fatores que a alimentação do bebê é totalmente líquida, certo? O leite materno. O bebê fica geralmente na posição mais horizontal. Então, tudo isso, associado principalmente à imaturidade do trato gastrointestinal, facilita a regurgitação e o refluxo gastroesofágico no bebê. Como saber, como diferenciar se é uma regurgitação ou se é uma, por exemplo, doença do refluxo? Pronto, isso é uma dúvida muito comum. Acho que todo mundo chega das desesperado. mães. Pronto. Então, a regurgitação fisiológica, a regurgitação normal, que a gente chama do bebê, ela é um bebezinho que gofa, mas é um bebê feliz, certo? A gente só viu que gofou porque tá sujo. É um bebê tranquilo, que mama bem, que dorme bem, que ganha peso bem, isso também é muito importante. Agora, já na doença do refluxo, o bebezinho é como se ele estivesse sentindo alguma dor, certo? Como ele não tem como falar pra gente, aí como é que ele manifesta? Um bebezinho irritado, certo? Um bebê que chora o dia todo. Quando ele mama, ele não consegue mamar tranquilamente, ele interrompe as mamadas, porque começa quando o alimento volta, aí começa a sentir dor. Aí ele chora e interrompe as mamadas, não consegue dormir direito, também por isso. E à medida que ele for achando que comer faz mal, dói, aí ele para de comer, come menos, aí começa a perder peso, que é outra coisa bem frequente. Sim. Outra característica também é quando o bebê começa a jogar a cabecinha para trás, para o lado, que é uma forma de aliviar a dor. Sim. Essa posição é bem característica da doença do refluxo. Então a gente tem que ver assim os principais sintomas clínicos. A doença do refluxo é um diagnóstico clínico. A gente vê pela historinha, por essas características. Então é importante que as mamães, que os papais ou até mesmo os cuidadores, que eles fiquem bastante atentos, ao bebê, principalmente nesse momento da alimentação. Isso. Aí a gente faz umas medidas assim, de orientação, após as mamadas principalmente. Toda vez que o bebê mamar, certo? A gente pede para a mãe deixar ele em pezinho, uns 15 a 20 minutos. Então não é mito, essa história de ter que ficar com o bebê, é verdade mesmo. É verdade. E assim, não só isso, porque às vezes o bebê arrota e a mãe para. Ele pode arrotar nos primeiros 5 minutos, mas independente do arrotinho, é bom deixar ele em pezinho para evitar que o alimento volte. Certo. Outras coisas que ajudam também. Quando for trocar a fralda do bebê, trocar antes de mamar. Porque se a gente troca depois, pode comprimir a barriguinha e voltar, certo? Outra coisa, não balançar o bebê. Quando dá o peito, aí começa a fazer aqueles movimentos. Dá uma balançada na coitada da criança. Isso. Não botar roupa muito apertada, nem a fraldinha assim muito apertada. Tudo isso pode aumentar a pressão intraabdominal e o bebê regurgitar, ter mais facilidade. Certo. As medidas do bebê, elas também podem ter algum tipo de influência sobre essa questão da doença do gastro ou não? Como assim as medidas? As medidas do bebê, se o bebê ele é maior, se ele não é, a questão da postura também, tudo isso pode acabar influenciando? Pode influenciar sim. Outra coisa, uma dúvida muito frequente é como botar o bebezinho para dormir. Sim. Certo? Tem alguns estudos que mostram que o decúbitozinho, o bebezinho de lado, lateral esquerdo, e a posiçãozinha mais inclinada, elevada, pode melhorar.
melhora. Mas o que a gente recomenda para os bebês, principalmente nos primeiros meses, é o bebê dormir com a barriguinha para cima, para evitar o que a gente chama de morte súbita, que é uma morte inexplicada por conta da imaturidade. O bebezinho pode se sufocar quando não consegue virar a cabecinha ainda, é tudo muito imaturo. Então, sempre deixar o bebezinho com a cabecinha para cima, certo? E para evitar, assim, ó, depois das mamadas, deixar ele em pezinho e depois coloca ele para dormir. No máximo, às vezes, a gente pede para elevar um pouquinho o berço, certo? Não o travesseiro todo, porque às vezes tem o risco dele rolar e se sufocar com alguma coisinha do berço. E Renata, você falou sobre aqui até uns 4 ou 5 meses, né? Que Isso. geralmente acontecem as regurgitações. Esses cuidados, eles devem ser tomados até o final da amamentação do bebê ou não? Só apenas durante esse período de vida? Pronto, esse período que a gente fala que é o maior pico é por conta da imaturidade do trato gastrointestinal. Até a gente começa 3 semanas, às vezes piora com 1 mês, aí com 3 e 4 meses. Quando o bebezinho fica mais movimentado, começa a se mexer, às vezes dá um pico de piora. Sei. Mas quando chega 6 meses de vida, a maioria melhora. Por quê? Porque ele começa a comer outras comidinhas que são mais sólidas, né? Evitando esse alimento líquido. Ele começa a ficar sentado, numa posição melhor. Já começa a pegar mais postura, Isso. né? E é assim, aí juntando tudo isso, ele faz com que melhore. Certo. Maravilhoso, viu, gente? Eu tô aqui aprendendo horrores. Espero que vocês aí de casa também. Existem outras formas de prevenir? Assim, as principais são essas. As medidas posturais são essenciais, certo? Certo. Aí outra coisa que eu esqueci de falar, falando da evolução, a maioria melhora com 6 meses por conta da postura sentadinha, da alimentação sólida, e 90% melhora com 1 ano, certo? Aí assim, esse prognóstico é muito positivo e melhora. Aí quando a gente se preocupar com outras coisas, quando persiste, assim, geralmente depois dessa idade, persiste com vômitos intensos, não está ganhando peso, aí a gente tem que ficar atento para a doença do refluxo mais nessa fase avançada, que não é tão comum a regurgitação infantil, é mais a doença do refluxo. E como é que se dá o tratamento da doença do refluxo? Pronto, o tratamento, a gente tem as medicações que a gente pensa em usar assim de último caso. Primeiro a gente orienta as medidas posturais, certo? Lembrando outra coisa, tem um diagnóstico diferencial muito importante, que é a alergia à proteína do leite de vaca, certo? Os vômitos e a irritabilidade pode ser um sintoma da alergia à proteína do leite de vaca não IgE-mediada, que a gente chama. O bebê já pode nascer com essa alergia? Já pode nascer e pode se manifestar já nos primeiros dias de vida. Certo. Aí como a gente faz? As novas recomendações do tratamento da doença do refluxo, quando o bebê tem sintoma de vômito e irritabilidade, é a gente excluir a alergia ao leite de vaca. Pedir para a mãe fazer a dietinha e ver se melhora. Caso não melhore, aí a gente entra com a medicação, certo? Que são os inibidores de bomba de prótons, que nem a gente toma. O omeprazol, o famoso, certo? Aí uma coisa ruim para os bebês é que eles não têm apresentação líquida. É comprimido, tem que dissolver, tem efeitos colaterais. Então, assim, é importante destacar que a gente só trata quando precisa. E antes faz toda essa investigação, né? Para saber se de fato é o refluxo, né? A doença do refluxo, ou se é talvez aí uma alergia, né? A proteína do leite. Isso. Aí é muito importante procurar seu médico, pediatra, o gastropediatra, para fazer essa diferenciação, certo? Não começar medicamento logo de cara. E nem por conta própria, né? Nem por conta própria, porque a amiga começou. Sempre tem que ser avaliado. E lembrando que o diagnóstico do refluxo é clínico. A gente não precisa fazer nenhum exame. Certo? Então, o diagnóstico é clínico, não precisa fazer exame e é importantíssimo que você busque aí um profissional capacitado, qualificado e que vai, com certeza, te atender com todo cuidado e ver o melhor para a criança. Vamos então reforçar as dicas quando a gente fala aí de refluxo, de regurgitação? Isso. Então, quando o bebê mamar, sempre lembrar de deixar ele em pezinho, certo? 15 a 20 minutinhos. Mesmo quando ele arrotar, deixa ele em pezinho. E também dormindo. Às vezes as mães, sei que é muito trabalhoso, as mães mamam, dão peito assim o dia todo, mas mesmo à noite, no período de cansaço, tentar deixar ele mais em pezinho, certo? Lembrar de trocar as fraldas antes das mamadas, certo? Porque se trocar depois, aumenta a pressão e facilita a regurgitação. Não usar roupinhas apertadas, certo? E sempre observar os principais sintomas de um bebê. Se é um bebê feliz,
que ganha peso, que dorme bem, que mama bem, é a regurgitação fisiológica. A gente chama regurgitação infantil normal de todo bebê e que vai melhorar com o tempo, certo? Agora, se é um bebê irritado, que não consegue dormir bem, não consegue mamar, interrompe as mamadas, joga a cabecinha para trás, para o lado, então pode ser que tenha algum problema. É bom procurar um médico para avaliar. E quem ficou com alguma dúvida, como é que pode entrar em contato com você, Renata? Pronto, eu tenho Instagram Renata Alessa Gastroped, certo? Lá eu coloco também várias dicas, certo? E eu atendo no consultório, certo. Né? Quem precisar, estou à disposição para as dúvidas. Muito bem, então qualquer dúvida, vai lá no Instagram, entre em contato com a Renata, com certeza ela vai te esclarecer. E sempre, tá? Busca médico, nada aí de ficar dando medicação para os bebês por conta própria ou até mesmo ficar aí, né, fazendo essas receitas milagrosas de internet. Isso. Não, tá, gente? Vamos deixar o bebê sendo cuidado pelos profissionais capacitados. Renata, meu amor, muito obrigada. Maravilhosa. Eu que agradeço. Foi incrível. Estou sempre à disposição de vocês, viu? Obrigada, bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem coisa para rolar aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre um aplicativo para empreendedores. Já vocês vão saber mais sobre essa novidade. Volte já.